Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aqui? Nossa, gente, vocês estão muito desanimados. Vou dar mais uma chance. Parece que nem parece que eu estou ruim, gripado. Quem está feliz aqui? Aê, agora sim. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim: você é inabalável? Pergunta para ele: você é inabalável? O que te abala, irmão? Tem alguma coisa que abala a sua fé? A Bíblia, ela conta histórias de homens e mulheres de Deus que não deixaram circunstâncias e problemas abalarem a sua fé. Diga fé. Quando eu me converti, eu comecei a entender algo. Deus falou algumas... a minha conversão, ela foi bem específica. E Deus falou muito algumas coisas para mim. E uma das coisas que o Senhor falou para mim é que, mesmo eu sendo cristão, eu não ia deixar de ter problemas, eu não ia deixar de ter dores, frustrações, decepções. Porque a caminhada com Cristo não é fácil. E basta a gente ver na Bíblia o testemunho de alguns homens e mulheres, como eu falei para vocês. Não é por conta da minha fé que eu não terei mais problemas ou adversidades. Não é por conta da minha fé que eu vou deixar de ficar desempregado. Não é por conta da minha fé ou de eu ser cristão que eu vou, em algum momento, passar por dificuldades em todas as áreas da minha vida. E você também é a mesma coisa. Você vai ter tristeza, como eu tive. Você vai ter frustrações, como eu tive. Você terá decepções, como eu também tive. Mas lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Ou seja, mesmo diante das lutas, das adversidades, dos problemas que Paulo teve, ele permaneceu o quê? Fiel. Fiel na fé dele. Querido, você precisa compreender, nós precisamos compreender que a gente não pertence a esse mundo. Amém? Nós pertencemos a uma pátria celestial. Diga aí, pátria celestial. Exatamente, nós somos o reino de Deus aqui na terra. Diga, reino de Deus. E por ser reino de Deus, irmãos, você fazer parte do reino de Deus, eu fazer parte do reino de Deus, o inimigo, ele tem você como alvo. Ele me tem como alvo. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem nos olhos dela e fala assim: você agora é alvo, irmão. Você é alvo. Eu aprendi com um pastor japonês, que se eu não me engano ele é aqui dessa igreja, esse pastor. Pastor Nobo, te amo, lindão. Deus abençoe, viu? Obrigado pela oportunidade de ministrar. Mas eu aprendi com o japonês, pastor Nobuyuki, que quando nós estamos no mundo, o capeta, o inimigo, ele tem uma foto 3x4. Quem sabe o que é foto 3x4? Acho que nem... é difícil até tirar agora a foto 3x4. Mas todos aqui têm uma foto 3x4, não tem? A partir do momento que você decidiu caminhar com Jesus, que você decidiu servir a Cristo, que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão, tem uma foto maior que esse telão no inferno, que o diabo olha todo dia para o seu rosto e fala assim: eu vou matar você. O inimigo, ele quer te abalar de alguma forma. Ele quer
te atacar. E quando ele não te ataca, quando ele não tem sucesso em atacar você, sabe o que ele faz? Ele ataca o seu filho, ele ataca a sua esposa, ele ataca o seu chefe no trabalho, ele ataca seu pai, sua mãe, para te atingir de alguma coisa. Sabe para quê? Para te abalar. Para te abalar. Mas você precisa ser inabalável, irmão. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você precisa ser inabalável. Lá em Romanos 8, de 37 a 39, o apóstolo Paulo diz que, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá, diga aí, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus é seu Senhor? Então dê um aplauso a Ele. Jesus é o nosso Senhor. E por causa dele nós precisamos ser inabaláveis. Diga inabalável. Mas aí você pergunta: como eu faço para ser inabalável? Como você faz para ser inabalável? Queridos, você precisa estar na presença do Pai para ser inabalável. Amém? Você precisa estar na presença do Senhor para ser inabalável. Abra sua Bíblia aí no Salmo 15. Eu vou ler todo o Salmo 15 para vocês, amém? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Você pode repetir essa última frase comigo? Quem assim procede nunca será abalado. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, por favor, Pai, assim como o Senhor falou comigo, Pai, na terça-feira, Pai, quando eu li essa palavra, Senhor, que o Senhor fale com os meus irmãos aqui presentes, ó Senhor. Que tudo que eu usar aqui, Pai, foi o que o Senhor colocou no meu entendimento, no meu coração, Pai. Que eles também compreendam, Senhor, como ser um crente inabalável. Por favor, Espírito Santo, faça a sua obra, porque eu dependo de Ti, Papai. Amém? Queridos, nós precisamos viver o Salmo 15. Amém? Perceba que nos dois primeiros versículos, no primeiro versículo, aliás, Davi, ele faz duas perguntas para Deus. Ele pergunta para Deus primeiro, quem habitará no seu santuário? E depois ele pergunta, quem poderá morar no teu santo monte?
Queridos, eu iniciei falando que para nós sermos inabaláveis, nós precisamos estar na presença do Senhor. E estar na presença é justamente o que Davi está perguntando aqui para Deus. Davi está perguntando para Deus: Senhor, o que é preciso para habitar na sua presença? Senhor, o que é preciso para eu poder morar na sua presença? E essa presença, irmãos, você ter a presença de Deus, você morar na presença de Deus é algo muito especial. E o capítulo 15 aqui de Salmo, ele fala o que é preciso para você estar na presença do Senhor e para você ser inabalável, para nada te atingir. E estar na presença, para mim, é como você ser a menina dos olhos de Deus. Lá em Deuteronômio 32:10, fala exatamente sobre isso. Sobre nós sermos a menina dos olhos de Deus. E aí eu pergunto para você: você tem sido a menina dos olhos de Deus? Querido, estar na presença é muito especial. Morar na presença do Senhor, estar na presença de Deus é muito especial, porque é ser intocável como Jó, é ter o coração como o de Davi, quebrantado, humilde, é ter a ousadia e a autoridade de Paulo e Pedro para ministrar, para pregar a palavra, é ter a fidelidade e a lealdade de 4 jovens que na Babilônia eles negaram o governo para adorar o Senhor, que foi Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel. Ter a presença de Deus, irmãos, é ter a fé de Raabe, de mesmo não ver nenhum milagre ainda entregar, não, eu confio nesse Deus, eu vou ser salvo. É ter a mesma fé de Ruth. Sogra, para onde você for, eu vou. O seu Deus agora é o meu Deus. Ser especial, irmãos, é como Ana, que entregou seu filho para Deus. Ela orou tanto por Samuel, orou tanto. O que ela fez? Entregou para o Senhor. Ser especial, querido, é ser obediente como Maria e José. Irmão, Maria e José, os pais de Jesus. Ter a presença de Deus é especial e ser corajoso como Josué, que recebeu a ordem de Deus para levar o povo para a terra prometida. Isso é estar na presença. Algumas pessoas aqui que viveram o Salmo 15, homens e mulheres de Deus que se mostraram determinados e têm características que a gente deve seguir para nós termos a presença de Deus e sermos inabaláveis, irmãos. Inabaláveis. A igreja de Atos é um exemplo de pessoas que foram inabaláveis. A igreja de Atos, ela tinha como característica tudo isso aqui que eu falei para vocês, mas as principais eram verdade, justiça e coração incorruptível. A igreja de Atos, irmãos, tem que ser a nossa inspiração. Vocês lembram de Ananias e Safira, o que aconteceram com eles, por eles terem um coração corruptível? Toda a igreja de Atos estava entregando seus bens para dividir entre os irmãos. Mas esse casal, eles decidiram mentir. Fala aí, mentira.
Só que você mente para todo mundo, mas não mente para Deus, irmão. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para o seu líder, você pode mentir para sua esposa, para o seu marido, para o seu conservo, mas você não mente para Deus. E quando os apóstolos chegaram na presença deles, Pedro falou: vocês estão mentindo. E a Bíblia diz que o que acontece com eles? Ninguém lê a Bíblia, irmão? Nossa, vocês estão fazendo eu passar vergonha. Eu vou perguntar de novo. O que acontece com eles? Morreram. Foram fulminados por Deus. Por quê? Mentira. Mentiram. E quem que é o pai da mentira? Exatamente. Lembra de Pedro na prisão? O que acontece com ele? É solto. Por quê? Porque justiça, verdade, coração incorruptível. Paulo e Silas também na prisão, o que acontece? São soltos, porque verdade, justiça, coração incorruptível. A igreja de Atos deve ser a nossa inspiração, irmãos. A presença do Senhor era real entre aquele povo, amém? E precisa ser real na sua vida. Eu falei aqui de Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel. Eles são exemplos de fidelidade e lealdade. Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver que quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, o rei ele escolhe alguns jovens para fazerem parte de um grupo de intelectuais para estudar na Babilônia. E o rei determina algumas coisas que eles deveriam comer do bom e do melhor, banquete, você sabe. E Daniel e esses 3 jovens, o que eles fazem? Eles não comem do banquete do rei. Eles decidem comer alimentos saudáveis. E aí eles são indagados. Pô, mas se vocês não comerem, vocês não vão ter a mesma resistência, não vão ter o mesmo vigor, não vão ter a mesma inteligência. Mas Daniel fala não. Muito pelo contrário, nós seremos melhores. E eles foram melhores. A Bíblia fala isso. Logo depois tem outro episódio, onde eles são testados, principalmente Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor faz uma estátua de ouro para que o povo todo adore a estátua. E esses 3 jovens não adoram a estátua. Um X9 lá, dedo duro, fala para o rei, aqueles 3 ali, não adoraram o rei, a estátua. O que o rei faz? Manda para onde? Para a fornalha, para serem queimados vivos. Irmãos, segundo relatos, era impossível alguém sobreviver à fornalha. Só que os 3 sobreviveram. E quando o rei foi lá na porta da fornalha e olhou lá para dentro, ele não viu 3, ele viu 4. Ele viu 4. E ele viu o poder de Deus, porque aqueles jovens não foram mortos. A presença de Deus estava naquele lugar. Deus estava ali e os protegeu. Amém? Mas um pouquinho no livro de Daniel você vai ver que Daniel também é entregue lá para o rei, porque ele ora todo dia no seu quarto. E o que acontece? O rei manda ele para a cova dos leões. E lá na cova dos leões, novamente, Deus está presente. E Deus surpreende a todos e ao rei. E ele salva Daniel. O versículo 28 de Daniel 6 diz que Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro. Ou seja, Daniel
estava com a presença do Senhor ao lado dele e ele era inabalável. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eles eram inabaláveis, porque eles tinham a presença de Deus. Humildade e honra, irmãos. Ruth é o exemplo de humildade e honra. Viúva lá com Noemi, não tinha nada. Mas ela falou para a sogra: sogra, tem que fazer isso, viu, Cleitinho? Quando você tiver sogra. Sogra, onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. E Ruth foi honrada, irmãos. Porque Boaz a resgatou. Amém? Boaz a resgatou. A presença de Deus era real na vida de Ruth. Integridade e amor. José. E aí a história de José é uma saga na Bíblia e uma das histórias mais lindas, eu acho, da Bíblia. Um cara que foi humilhado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Aí ele está lá trabalhando na casa do chefe, do segundo homem mais importante do Egito. E a mulher do cara vai com graça para cima dele, ele foge para não cometer adultério, é preso injustamente, vai para a prisão, fica anos na prisão. Depois, você sabe a história, ele é solto porque ele interpreta o sonho do faraó. Mas ele foi íntegro porque ele não cometeu adultério. Ele fugiu do pecado. E nós precisamos fugir do pecado, irmão. Você precisa ter José como exemplo para você de integridade. E o amor, queridos, também é a capacidade de perdoar. Porque mesmo sendo humilhado pelos irmãos, José depois ele foi tão amoroso, tão bondoso, que ele perdoou seus irmãos. E toda vez que eu leio o trecho da Bíblia onde José perdoou seus irmãos, eu me emociono e choro. Porque é muito lindo. Você precisa aprender a perdoar, querido. Eu não sei quem te machucou. Talvez foi até eu. Você me perdoa? Talvez foi seu líder, seu marido, sua esposa te machucou, seu filho, o seu pai. E você não perdoou, irmão. Cristão que não perdoa, me desculpa. Não é cristão de verdade. Você precisa ter amor. E você só perdoa se você ter amor. Deus é o que, irmão? Amor. E Ele te perdoou. Por que você não pode perdoar? Você fez coisa pior e Deus te perdoou. Por que você não perdoou o seu irmão? Você precisa perdoar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa perdoar. Fé. E aí, se a gente for pegar a Bíblia, tem vários exemplos de fé. Abraão estava lá quietinho, encostado na casa dele. Aí veio uma voz: Abraão, deixa sua casa. Aí vai o homem com a comitiva e ora: Senhor, eu não tenho herdeiro, meu herdeiro vai ser meu servo. Eu te darei um filho, Abraão. Olhe para o céu, veja as estrelas. Não é assim a história? E aí Deus presenteia Abraão com Isaac. Aí um dia Abraão está lá brincando com Isaac. Imagina você jogando bola com seu filho ou jogando PlayStation lá na sua casa. Aí Deus vem e fala assim: eu quero o seu filho, Abraão. E aí? Aí Abraão
Abraão nem fala nada, a Bíblia nem fala que ele retruca, igual Moisés, né? Moisés, mas eu não sei falar, Senhor. Não é assim que Moisés faz? Abraão não, Abraão pega Isaac, bora Isaac. Mas pai, quem vai prover a oferta? Cadê o cordeiro? Fica tranquilo, lá Deus proverá. E a hora que Abraão estava para entregar seu filho, vem Deus e tem a certeza que aquele homem é seu servo. Noé é outro exemplo de fé. Também estava quietinho lá, irmão. Não tinha nada para fazer, eu acho. Aí Deus acho que pensou assim, eu vou dar um serviço para esse cara. E aí ele falou, você vai fazer uma arca porque vai chover. Chuva, o que é chuva? Você vai saber o que é. Mas faz o que eu estou pedindo. Noé faz a arca e você sabe a história. Moisés também estava quietinho lá. Fugiu do Egito, porque tinha matado um egípcio. Estava lá, curtindo a família. Aí de repente a sarça chamou ele. Mas ele foi, tirou o povo do Egito, porque tinha fé. E na hora mais difícil que o povo estava correndo, era de um lado o mar, do outro lado o exército de Faraó. E o povo no meio. E agora, Deus, o que eu faço? Bateu o cajado no mar e abriu. Isso é fé, irmão. Fé. E fé nos faz enxergar o impossível. Era impossível Abraão ter um filho e ele teve. Era impossível Noé fazer uma arca e ele fez. Era impossível o povo hebreu sair do Egito e Deus fez. Era impossível uma virgem ter filho e Maria teve, porque ela teve fé e foi obediente. Obediente. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você se atentar aos milagres que Jesus faz, quando as pessoas procuram Jesus para buscar cura, você vai observar que quando Jesus cura a pessoa, ele fala assim, a sua fé te salvou. Irmão, a minha fé me salvou. A sua fé te salvou. A nossa fé, irmãos, faz com que a gente possa estar na presença do Senhor. Você pode ser verdadeiro, não falar mentira, ser incorruptível, leal, fiel, íntegro, humilde, honrar as pessoas, ser amoroso. Mas se você não tiver fé, você não recebe salvação. Porque só a fé agrada ao Senhor. É preciso ter fé, queridos, para você ser inabalável. Diga aí, inabalável. E hoje eu pergunto para você, você tem essas características do Salmo 15? O que tem te abalado, querido? É o seu casamento que está te abalando de alguma forma? É o seu trabalho que tira a sua paz, te abala? São as adversidades que andam abalando a sua fé? Fazendo você pensar assim, poxa, será que vale a pena tudo isso que eu estou vivendo? Deixei de fumar, deixei de beber, deixei de adulterar, mas a minha vida não muda.
O que tem te abalado? É a sua vida financeira que está tirando sua paz, te abalando? Que faz você perder a fé em dizimar e ofertar? O que tem te abalado, querido? Jesus, ele está aqui nesta noite para te fazer inabalável. Inabalável. De todas essas características, você não pode deixar de ter nenhuma delas. Pois o que nos faz inabaláveis, aqui mais nos faz ser inabaláveis é a fé. É a fé que te faz ser humilde. É a fé que te faz ser fiel, é a fé que te faz ser leal, é a fé que te faz ser íntegro, é a fé que te faz ter amor, é a fé que torna você incorruptível, a fé. E aí eu pergunto para você tem fé em quê, irmão? Você tem fé no seu trabalho? Eu vou falar para você que amanhã você pode ser chamado lá no RH e ser demitido. Amanhã é sexta-feira. Não estou rogando praga não, tá? Mas eu só estou falando uma coisa. Porque talvez a gente tenha fé demais no trabalho. E é o primeiro lugar que nos decepciona e nos frustra. Talvez você está abrindo mão de muita coisa na presença de Deus por conta de um relacionamento. E aí eu vou falar para você, amanhã você pode levar um pé na bunda. Porque essa pessoa aí, ela não está nem aí para você. A primeira que aparecer na frente dela, ela vai abraçar. E aí? Valeu a pena o esforço de estar do lado dela? Talvez a sua fé no seu negócio está prosperando, faturando bem. Mas e se tiver uma crise econômica na sua área? E aí? Você vai continuar com a fé lá? Cuidado, irmãos. As coisas boas nos fazem estar longe da presença de Deus. E você precisa estar na presença de Deus. Se você hoje quer ser um homem e uma mulher inabalável, eu te convido a ficar de pé. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pense em algo que te tira da presença de Deus. Você tem 24 horas do seu dia. Você dorme praticamente 8 horas por dia. Aí você acorda, trabalha mais 8 horas. E aí vai te restar aí algumas horas. E o que você faz nessas horas que restam na sua vida, neste dia? Você fica lá brincando de roleta no Instagram, no YouTube, no Facebook, perdendo o seu tempo com coisa supérflua, que não te agrega em nada. Talvez o seu filho pede a sua atenção e você não dá. A sua esposa pede a sua atenção e você não dá. Você está cansado. Eu também estou, irmão. Não é fácil.
Mas as poucas horas que você tem, você nem entra na presença do Senhor. Talvez para você estar aqui foi uma grande luta. Mas o que você tem feito? Quando você tem um problema, o que você faz? Você murmura, você entra na presença de Deus. Quando você passa por dificuldade, você murmura ou busca o Senhor? Qual tem sido a sua atitude? E aí eu pergunto, como cristão, você está tendo boas ou más atitudes para ser inabalável? Eu só quero tua presença. Hoje não vou só